criar com muita imaginação e a ajuda dos computadores cenas que ninguém nunca viu. Este é um dos desafios da equipe da novela Apocalipse da Record TV. Na última reportagem da série, a autora e a equipe revelam como trouxeram para os dias atuais os mistérios que cercam o fim dos tempos. Como seria a vida pouco antes do fim do mundo? Uma pergunta que ninguém sabe responder. Mas segundo as profecias bíblicas, pessoas vão desaparecer. O mal será revelado de várias maneiras. Levar a história do livro para a tela da TV é a missão de Vivian de Oliveira. Vivian precisa decifrar enigmas e combinar as escrituras religiosas cheias de interpretações com o presente do mundo real. Na novela Apocalipse, uma reviravolta está prestes a acontecer. Catástrofes, desastres, guerras, tudo ao mesmo tempo. As cenas já começaram a ser gravadas. Opa, não sou eu que vou estragar a surpresa, né? Ariel é fundamental para os nossos planos. Graças a ela, eu falarei em breve no Conselho das Nações e serei ouvido pelo mundo inteiro. O Apocalipse é o maior desafio da carreira de Vivian de Oliveira. A autora passa mais de 10 horas por dia na frente do computador. Lê e relê tudo o que escreve, para não deixar escapar nenhum detalhe. Vivian trabalha com uma equipe que ajuda a construir a imagem de personagens, definir os ambientes da trama e, principalmente, a decifrar as escrituras sagradas. A criatividade é o principal recurso da autora para desenvolver um roteiro ao mesmo tempo atraente e fácil de entender. E nada de água com açúcar. Desiste! Aceita logo a proposta do cara. Eu começo sempre a ver o que pode gerar mais conflito, na verdade. O conflito é que move a história, né? Acho que ideia boa, ideia com conflito. O próprio Benjamin da história, Benjamin, ele é hacker. Então, tem muita gente que pode falar, ele é um hacker do bem, mas aí se for pensar, não é impecável, porque ele está ferindo ali alguma ética. Ele é ateu e isso causa um problema com a heroína, que é a Zoe. Mas é bom que o personagem tenha várias facetas, entende? E o vilão também, muitas vezes. O vilão, o Ricardo mesmo, que é terrível, ele tem um amor pela mãe, ele entende? É bom, de vez em quando, brincar com isso, do vilão ficar mais fragilizado. Vivian de Oliveira tem experiência no assunto. Foi a autora de grandes sucessos da Record TV, como o José do Egito. E a recordista de audiência que foi parar na tela do cinema, Os 10 Mandamentos. Histórias que vieram de textos bíblicos e exigiram muita imaginação da autora. Os 10 Mandamentos também já tinha muita imaginação, porque a Unit, que foi uma vilã odiada e adorada, né, que fez muito sucesso, ela não existia na Bíblia. De onde que eu tirei isso? Porque na Bíblia tinha uma passagem que falava que a filha do faraó foi passear um belo dia e encontrou um bebezinho, cestinho de bebê com as damas, foi passear com as damas. Eu peguei uma dessas damas e transformei na Unit. Agora a gente ia ter que passar por... Já na novela Apocalipse... Uma questão de tempo com um corpo celeste atingiu o nosso planeta. Tem previsões, que inclusive que nem sempre estão só no livro de Apocalipse, mas em outros livros do Antigo Testamento. Aí você junta um quebra-cabeça ali e começa a ter ideias. Aí que vem a criação. Porque o que eu queria colocar? Como seriam os finais dos tempos, né? Na Bíblia diz que quando chegar tempo de pai matar filho, de muitas... todas essas de fome, de rumor de guerra, tudo isso que a gente vê já acontecendo mesmo nos dias atuais, ali eu fui criando personagens para poder contar isso. Pode dizer que no Apocalipse tem um pouco da imaginação também da autora. Tem muito da imaginação. Não só da autora, de muitas pessoas envolvidas no processo. Para escrever a trama, Vivian precisou estudar os símbolos que aparecem nas escrituras. Viajou para outros países, como Estados Unidos, Itália e até Israel. Estando lá, pôde entender o sentido das mensagens que os profetas já falavam do fim do mundo 700 anos antes de Cristo. No desafio de trazer para os dias de hoje o enredo de um livro sagrado, um aspecto foi particularmente importante:
Qual o sentido, no início do Apocalipse, das 7 cartas que o apóstolo João envia às 7 igrejas da época? São mensagens em que Cristo pede às igrejas para se arrependerem, chama a atenção de todas as vezes que elas deixam a verdade de Deus, todas as vezes que elas trocam a verdade pela mentira, e a principal das cartas é a de Laodiceia, que indica que o povo de Deus havia se tornado morno em sua fé espiritual. Não era um povo mais que tinha o calor do Espírito. Mais do que escrever uma história milenar, cheia de detalhes, é fazer com que as profecias se tornem realidade. Aí entra em cena uma equipe de cenografia e efeitos especiais que precisa imaginar a ideia da autora e criar um ambiente o mais próximo possível do real, mesmo que ele nunca tenha existido. O que a gente faz hoje em dia é juntar mais as funções da computação gráfica com a cenografia, para justamente criar cenários que são reais, mais grandiosos ao mesmo tempo. Então a gente tem que dar sempre a percepção da realidade, ele não precisa ser real, ele precisa parecer real. Quanto mais real, melhor. Quanto mais real, melhor. E quanto melhor é aquele que você realmente não vê o efeito, parece que a pessoa está lá. As equipes de efeitos visuais trabalham duro para dar vida à história, como na construção do barco que será usado pelo apóstolo João na viagem até a Grécia. O que vai acontecer nessa viagem? Ninguém sabe ainda, mas pelo tamanho da estrutura montada, João vai navegar por águas sombrias. Temos a Terceira Guerra Mundial, aí tem o Anticristo vindo e tudo, enfim, tudo recheado de efeitos. Tipo o Cavaleiro do Apocalipse que vai galopando no céu. Então, como gravar e como tornar isso um plano gigantesco para poder levar ele realmente para o céu. Vivian de Oliveira ainda tem um longo caminho para escrever as próximas páginas dessa história, que mistura ficção e realidade, mistério e ação, em um enredo que vai agora disparar a partir do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Vai ser quando Deus vai tirar da terra os filhos dele. Muitos vão ficar chocados, mas como? Eu sempre falei, né, Senhor, eu sempre fui de Deus, sempre me considerei cristã e como que eu estou aqui? Aí vai acontecer, ninguém vai entender, essas pessoas sumiram, desapareceram, para onde foram, vão voltar, não vão? Aumenta o caos no mundo e aí acende o anticristo, que é o Ricardo Montana, que ele está esperando por esse momento. O primeiro selo, o selo se abre e o anticristo finalmente ele pode agir livremente. Será o começo do fim dos tempos. Então, amanhã, a novela Apocalipse vai mostrar as cenas do arrebatamento e revelar um segredo aguardado pelo público. Afinal, quem vai se salvar é amanhã, às 8h45 da noite.